combo 2 em 1. Dá uma lida aí, veja o que você entendeu. Entendeu? Então vamos lá. Ele falou duas massas extremamente importantes, então a gente sabe que esse cara aqui tem 1 kg e esse cara aqui é o que tem 3 kg. Fechou? E aí ele fala o seguinte, que estamos deslizando sem atrito. Como o movimento é na horizontal, a força peso e a força normal, eu vou deixar ela de lado, beleza? Eu só vou me importar então com as forças na horizontal. Então se o movimento é na horizontal, eu vou me importar com as forças na horizontal. Então a gente já sabe logo de cara que existe essa força F, o atrito foi desconsiderado e existem forças aqui neste cabo. No cabo qual que é o nome da força? Força de tração ou força de tensão ou força tensora. Para que 3 nomes? Ah, sei lá, sinônimo, pronto. E aí o que vai acontecer? Ele quer saber na 6 qual que é a força resultante. Então vamos, a força resultante, a gente sabe que tem essa formulinha, vamos anotar aqui em cima, força resultante igual a massa vezes aceleração. Quando ele pede a força resultante sobre M1 e M2, eu simplesmente tenho que fazer o seguinte, eu coloco a massa M1 e acho a força, coloco a massa M2 e acho a força. Mas para isso eu tenho que antes descobrir a aceleração. Então o que nós vamos fazer? Essa força F, que ele puxa os 2 blocos, é de 6 newtons. Então vamos jogar aqui para frente para ficar mais limpo esse papel. Eu tenho um bloco aqui de 3 quilos, aí tem um fiozinho segurando um bloco de 1 quilo e uma força F puxando para cá com 6 newtons. Isso aqui é exatamente a mesma coisa, ó, exatamente a mesma coisa que a força de 6 newtons puxar um bloco com 4 quilos. É ou não é? É ou não é? Para a força de 6 newtons, é. Então, a força resultante, ela vai ser a massa vezes a aceleração. 6 newtons é a força que puxa, e aí eu coloquei 4 vezes o A. Lembrando que o que eu estou encontrando agora é a aceleração. Por que eu preciso saber a aceleração? Para usar o FR igual a MA para os bloquinhos separadamente. Então eu fiz o conjunto e achei a aceleração. Agora eu vou fazer isolado cada um dos dois. Legal, legal? Então aceleração 1,5 volta para cá. Ó. Vamos voltar para essa. Então deixa eu apagar aqui para ficar muito bonitinho. Eu falei deixa, mas se você não deixar, pronto, já apaguei. Então vai lá, a força resultante no bloco 1 vai ser a massa M1 vezes a aceleração. Então, qual que é a resultante do bloco 1? São 3 kg vezes 1,5. Essa força resultante no 1 vai valer 4,5 newtons. E aí, você que já está mais esperto, fala assim, bom, se essa força é 6 e ela é a força que eu distribuo para os 2 blocos, então quer dizer que quando eu dou 4,5, aqui ó, do 6 eu dou 4,5 para esse, então, com certeza, eu vou dar 1,5 para esse. Ah, será que dá certo esse pensamento? Vamos verificar. FR2 igual a massa 2 vezes o A. A força resultante no corpo 2 é a massa do 2, que vale 1 vezes 1,5. Nossa, e não é que é mesmo? A força resultante vale 1,5 newtons. Então, você flagrou o que é a força resultante? A força resultante é a massa vezes a aceleração de um corpo. Para isso, antes eu preciso saber qual é a aceleração. E como que eu faço a aceleração? Eu uso o conjunto. Então, ó, você vai pegar o conjunto todo, isso quase que todos os exercícios. Através do conjunto, você determina qual que é a aceleração. Aí depois, o exercício vai começar a fazer perguntas isoladas. Qual que é não sei o que lá do 1? Qual que é não sei o que lá do 2? O que é do A? O que é do B? Mas antes de saber isolado do A, do B, do 1, do 2, do X e do Y, eu preciso usar o conjunto e achar a aceleração. Então, quase que sempre esse vai ser o primeiro passo, que é o que a gente fez aqui, ó. Conjunto, somo as massas, pego a força total lá e acho o A. Legal? Então, agora, isso aqui ficou 4,5 e 1,5, alternativa B de brócolis. Brócolis é bom, cara. Agora, vamos lá. O segundo exercício, ele quer saber a tensão no fio que liga os blocos. Vamos fazer um desenho aqui muito mais criterioso. Eu tenho esse bloquinho que é o de 3 quilos, aí tem um fio e esse fio está aqui puxando de 1 quilo. Olha o que vai acontecer, olha só, presta atenção, põe na cabeça. Aqui eu vou ter a força F, então aqui eu tenho uma força F, que alguém está puxando com 6 newtons. O que vai acontecer é o seguinte,
toda vez que eu tenho uma corda, eu tenho a força de tração nas duas pontas dela. Por quê? Ferinha, tenta pegar uma corda e esticar ela. Como que você vai esticar uma corda? Você segura numa ponta, segura na outra e puxa as duas. Não tem como eu puxar só uma ponta e ela ficar esticada, a não ser que ela esteja presa. Ah, eu amarrei ela no pé da mesa e puxei. Opa, legal. O que você fez? Ó, igualzinho, você amarrou no pé da mesa, então é um lado aqui que ela tem a tração, e você puxou. Então, inevitavelmente, tem que ter força nas duas pontas, nos dois nós. Só que essa força de tração vai fazer o seguinte, quando você está puxando a corda que está no pé da mesa, você quer arrastar a mesa, e a mesa quer dificultar que você arraste. Então, quando você faz força por um lado, a mesa faz para o outro. Manjou a parada? Igual aqui, ó. Esse fio, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma força de tração para cá. Ele quer ajudar, ele quer puxar o corpo de 3 quilos. Só que no fio do 1, ele está atrapalhando. Ele está atrapalhando por quê? Porque você puxa o 1 para frente e o fio segura ele para trás. Então, como que eu sei? Eu vou fazer aquele lance de força que ajuda e força que atrapalha. Como o movimento é para a direita, como o movimento é para a direita, todas as forças que forem para a direita estão ajudando. Imagina, tá todo mundo indo para a direita. Se você for para a direita, você ajuda. Agora, se está todo mundo indo para a direita, você vai para a esquerda, você atrapalha. Se liga lá na escada, todo mundo subindo, você querendo descer, você fica trombando em todo mundo. Então, quando a força é para o mesmo lado do movimento, eu coloco que ela ajuda, ou seja, ela é positiva. Quando ela está ao contrário, eu falo que ela atrapalha. Então, ela passa a ser negativa. Suave. Agora, preste atenção que essa força T, ela ajuda esse bloco. Essa força T, ela atrapalha esse bloco. Então, eu não tenho as duas forças no mesmo bloco. Então, o que eu posso fazer agora? Agora, o que eu posso fazer é estudar isolado um dos blocos. Eu vou estudar só esse ou só esse. É óbvio que o valor que você encontrar vai ser o mesmo para os dois, mas eu vou fazer um de cada vez, só para a gente entender o que é que está acontecendo. Se eu pegar o bloquinho de 3 quilos, eu vou ver o seguinte, tem um bloco de 3 quilos e uma única força T puxando ele para cá. Então, o que eu estou enxergando para esse bloco é o seguinte, FR igual a MA, o FR é a força T, porque o FR é o lugar onde eu coloco as forças que aparecem no exercício. Como só apareceu o T, no lugar do FR eu coloco o T. No lugar da massa eu ponho 3 e a aceleração que vale 1,5. Então a tração vai valer 4,5 newtons. A mesma coisa vai acontecer se eu isolar o bloco de 1 kg, mas olha só o que acontece com o bloco de 1 kg. Esse bloco de 1 kg está sendo puxado por 6 newtons para a direita e ele está sendo segurado, atrapalhado por uma força T para a esquerda. Então, a mesma coisa eu vou fazer para esse bloco, FR igual a MA. Só que nesse caso, eu tenho 6 newtons ajudando, positivo, e T atrapalhando, negativo. Flagrou? Dá um pause. Olha aí por quê. 6 menos T. Legal? Então, por quê? Essa ajuda, essa atrapalha. A massa desse cara é 1 e a aceleração vale 1,5. Suave, suave, então vai ficar assim, ó, 6. Eu vou passar esse 1,5 para cá, ele vai ficar negativo. O T eu passo para o outro lado, ele fica positivo. Então, o que a gente acabou de descobrir? Que isso aqui vale 4,5 newtons. Ah, mas deu a mesma coisa? Sim, eu já tinha avisado que ia dar a mesma coisa. No fio, no mesmo fio, sempre aparece a mesma força de tração. Então, você escolhe qual dos dois você quer usar. Legal? Aí eu volto lá e com certeza tenho 4,5. Alternativa D, de Dragon Ball, só para finalizar essa